Tem 3 anos a sua filha? 3 e 8 meses. 3 anos e 8 meses. Ainda dá pra carregar no colo, o meu já não dá Carrego mais bastante, eu carrego. E o meu não dá mais. 1,80 de altura. Puxa vida. 70, quase 80 quilos. Não dá. Acho que agora é o contrário, né? Carrega o pai no colo um pouquinho. Eu tenho minha filha mais velha, ela já. Eu a carrego. Ela tem 2 filhos. Eu a carrego no colo, às vezes com a minha neta. Que legal. As duas, Minha neta tem 7 anos, minha netinha. Vamos ver se a gente já vai pro ar. Aí, olha nós aí, olha nós no ar aí mais uma vez. Deixa eu ver se o meu áudio tá chegando bem aqui. Se não tenho problema nenhum aqui. Deixa eu ver. Eu acho que o meu áudio não tá. Você fez magistério, né, Odmar? Eu fiz magistério. Porque eu lembro que uma vez eu dei oficina para uma turma e você era o único homem da turma, não é? Magistério, né, Odmar? Eu fiz magistério. Chegou. Eu lembro que uma vez eu dei oficina para uma turma e você era o único homem da turma, não é? No Molevate? Estamos no ar! É o meu retorno aqui, acho que não está funcionando direito. Depois eu vou trocá-lo ele, como diria minha mãe. Vocês já deram uma ouvidinha no fundo aí da voz do meu entrevistado. Hoje eu tenho o prazer de trazer aqui para bater um papo com a gente, porque aqui não é entrevista, é bate-papo. Descontraído, Sim. Tomando água, comendo um negocinho aqui. É um bate-papo descontraído. Hoje eu trouxe um cara aqui, que eu até escrevi ali. Cara, eu tenho 2 amigos, ou 2 conhecidos, amigos, lógico, né? Que eu considero intelectuais. Um é o Anselmo Brombal, que ele é um conhecedor da história do Brasil, um grande jornalista. Inclusive, era para ele vir para cá, mas tive um problema de agenda e tal, acabou não dando certo, mas eu vou remarcar com ele. E o outro é esse cara que eu tenho aqui. Por que intelectual? Porque o que você conversar com o cara, o cara tem como desenrolar um bate-papo, tem como te ensinar um pouco. E assim, o intelectual, principalmente na parte cultural que esse cara tem, é sensacional. Um grande inventor e um revolucionário. Eu acho que não adianta o cara ser inventor, tem que ser revolucionário. E esse cara que eu tenho aqui o prazer de trazer hoje, eu vou passar a câmera aqui, ó, para vocês já irem apreciando aqui. Deixa eu só acertar a câmera aqui. Deixa eu ver onde é que tá a câmera. Odmar, mas eu não sou intelectual. Não, pra mim é. Aí, ó, meu amigo João Justino. Assim, eu tenho certeza que você ia falar, não, eu não sou intelectual. Não, mas eu acho. Eu falo com a maior franqueza, tá? Não, eu entendo, mas é assim, eu gosto muito de conversar com você. Então, quem que é o cara intelectual pra mim? É o cara que eu posso conversar e eu posso, como vou te dizer, aprender com o que a pessoa tem, com a vivência da pessoa. Outro cara também, que eu gosto de citar também como um cara muito intelectual, é o Batista. Sim. Deixa eu achar uma câmera que aparece nós dois. Aqui, essa daqui. O Dr. Batista. Dr. Batista. Tive com ele aqui, eu aprendo muito com ele. Uhum. Aprendo muito, muito, muito mesmo. Ele para mim é um dos grandes caras aí que tem muito o que ensinar, sabe? Uhum. O Batista, eu sou suspeito porque ele é meu amigo, né? Mas assim, Nossa. Ele tem um aprendizado realmente muito. Sim, não, muito, sou amigo do muito Batista também, mesmo. uma pessoa que tem muitos sonhos que eu acho nobres, sonhos nobres. Exatamente. Mas eu quero já entrar aqui. A gente ficou assim porque a gente está conversando aqui já tem um tempo. Agradecer a sua presença aqui, cara. Obrigado. Eu tenho certeza que vai ser. Odmar, eu que te agradeço. Vai ser como a gente vai ser bala esse programa. Vai ser bem. Você me convidou várias vezes. A agenda nunca dá certo. Nunca. Tá.
Mas agora... Eu sempre te respeitei muito. Sim, é recíproco, com certeza. E sempre fui franco. Mas isso não é só contigo. Eu sou franco até com os políticos, que eu falo pra eles, inclusive o Batista. Sim. Eu falei pra ele, quando ele foi conversar comigo, uma ocasião que ele falou, ô João, e aí, você me dá uma força, você vota em mim? Eu falei, meu amigo, você não é candidato a prefeito? É que a gente tem uma parada que assim, a gente apoia, mas a gente quer ouvir proposta, né? A gente é do tipo que quer ouvir proposta, quer ver o que é. Eu acho que se eu sou amigo, eu tenho que falar a verdade pra ele. Fala, olha, eu não vou votar em você. Eu falo a verdade. Para os meus amigos eu falo, eu não vou votar em você. Eu nunca perdi um amigo por isso. Porque ele sabe que você foi franco com ele. Sim. Você já foi candidato? Eu fui quando o Bruno Patelli foi candidato a prefeito e teve um monte de problema, veio uma impugnação. E para formar a turma, eu me candidatei, mas eu não fiz campanha, né? Às vezes... Mas eu fui bem votado, tinha 72 votos naquela época. A política é legal por causa disso, às vezes você entra para somar, né? Mesmo você sabe da dificuldade que é, mas não, eu tô junto. Eu acho que isso é mas depois, no grupo e tal. Eu acho que até comentei contigo. A partir de 87, eu já estava na literatura brasileira com trabalhos. E aí, pode ver, Osmar, que não existe nenhum escritor que seja vereador, deputado. Entendeu? Por quê? Tem essa carência, vamos dizer assim. Não é carência. É que se, por exemplo, eu tenho textos em livros didáticos, crônicas em livros didáticos. Se eu amanhã me elejo vereador, a partir do próximo mês, todos os meus trabalhos serão retirados dos livros didáticos. Caramba! Tá? Porque imagina se um político tivesse um texto, uma crônica, num livro que está nas escolas, em 8.000 escolas do Brasil. Entendo. Seria campanha, certo? Política. Assim como tem coisas que não são vantajosas. Eu prestei um concurso público, olha, estou te contando uma novidade. Eu prestei um concurso público, passei em segundo lugar e não assumi. Por que eu não assumi? Porque se eu assumisse, eu não poderia mais ministrar oficinas para nenhum estado, para nenhuma, pago com dinheiro público da federação. Hoje você faz o que hoje, João? Você é aquele cara bem... Você vive do quê? O que o João Justino faz hoje? É do invento, que nós vamos falar daqui a pouquinho, okay. Tem vídeos aí. O que é que o João faz hoje? Professor? Sempre a minha remuneração, ela vem principalmente da literatura. Por quê? Porque eu tive a felicidade de ter crônicas em livros de língua portuguesa. Aqui estão os maiores nomes da língua portuguesa. Então, Fernando Sabino, Rubem Braga, Raquel de Queiroz, Paulo Mendes Campos, Otto Lara Rezende, tem o Stanislau Ponte Preta, tá? Tem muita gente muito boa. Como que é, cara, você tá assim... Como funciona a sua cabeça, cara? Porque, cara, se sou eu que eu tô no meio dos pica-grossa, com perdão da expressão, assim, só os caras da nata, mano, eu acho que não sobe a cabeça, como... Ô, Gilmar, eu tinha 27 anos e escrevi um livro para minha filha, Najara Carolina. E eu pensei, antes disso eu tive um problema de saúde e os médicos, não era que nem hoje que todo mundo faz exames e descobre o que você tem. Sim. Eles não sabiam o que eu tinha, então uma médica conversou comigo e falou, olha, pode ser que você tenha 6 meses de vida, a gente não sabe. Caramba. Tá? E eu já era ator, já era diretor teatral, já tinha estudado com... Eu estudei com os professores da EAD, tá? Os meus professores de artes cênicas. EAD é a Escola de Artes Dramáticas da USP. Eu estudei com Antônio Luiz Januzelli, com Afonso Gentil, com o Paulo Hesse. Os meus professores eram ultra capacitados, tá? Eu estudei na Escola Contemporânea de Artes, estudei com o Roberto, que preparava
que dirigiu aquela peça Jesus Cristo Superstar, que foi um Sim. trabalho maravilhoso, né? E depois de lá eu fui para Macunaíma também, mas a Macunaíma já estava muito abaixo. O Silvio Zilber era uma pessoa que me respeitava muito. Quando eu me formei em teatro, ator, eles permitiram, porque montaria uma peça da Renata Pallottini, White Christmas, que era sobre Natal. E o Afonso Gentil seria o diretor, e ele pediu que todos lessem e dissessem o que acharam. Nós trabalharíamos nessa peça. E eu tinha 17 anos. E eu li a peça e achei uma peça comum, entendeu? Achei uma peça que não tinha nada. Não foi atrativo, é isso? Pra mim, aí, e quando chegou chegaram, todos os alunos comentariam. E todos foram falando, eu achei maravilhosa, eu achei ótimo, eu achei isso. E eu pensei, nossa, eu não achei nada disso. Aí quando chegou na minha vez, o Afonso Gentil falou, Justino, o que você achou? Eu falei, não, professor, eu prefiro não falar. Ele falou, não, você vai falar sim. Eu falei, não, professor. Com certeza. Fala, o que você achou? Eu falei, professor, eu não gostei dessa peça não. Ele falou, então escreva uma melhor, desse jeito. Tá. Foi, sabe, aquele choque, né? E, tudo bem. Foi embora. Depois de uns 4 dias eu voltei e falei, professor, eu escrevi essa peça e trouxe para o senhor analisar. Aí ele falou, tá bom. Levou a peça, depois de umas 2 aulas mais ou menos, ele falou, Justino, gostei demais da sua peça. Você está autorizado a fazer a sua formatura com a sua peça. Aí você vê quem do elenco quer fazer contigo. Aí o Pio quis fazer comigo, a Verinha e mais um outro rapaz. E nós montamos. E a sua peça se tratava do quê? Era política. Ela falava de política. Tá. Mas não falava de uma política nacional. Era política partidária. Falava de uma política mundial. Tá? Eu tinha já lido O Arquiteto e o Imperador da Síria, do Fernando Arrabal. Olha, Odimar, para falar a verdade, as pessoas, eu acho o teatro brasileiro, claro que tem pessoas que eu acho maravilhosas. Maria Adelaide Amaral, eu acho maravilhosa. O Dias Gomes, conversava muito com o Dias Gomes, tá? Mas tem muita coisa que não dá para você comparar. Por exemplo, você vai falar do teatro brasileiro você vai falar de Bertolt Brecht, você vai falar de Molière, você vai falar de Shakespeare, entendeu? Então, para esses diretores da atualidade e tal, para eles produzirem peça no Brasil, e aí o cara aí você pega os franceses, os americanos e tal, eles são muito além teatralmente e também, claro que na parte de produção, os caras conseguirem produção é muito fácil, mas eles estão muito além ou nós estamos na frente? Não, eu acho que na dramaturgia, não digo que os atuais, mas na dramaturgia o Brasil não está na frente. Na parte de interpretação, o Brasil tá num nível excelente, tá? Na parte de interpretação. Mas na dramaturgia, quem que você vai citar como um grande dramaturgo brasileiro? Eu não sei citar. As pessoas falam, não, muitos falam. Eu prefiro nem citar nomes, tá? Mas eu reputo como excelentes aí. Maria Adelaide Amaral, Dias Gomes, muitas coisas do Valdo Viana Filho eu gostava. João, deixa eu fazer uma pergunta, não querendo interromper, já interrompendo. Sempre tive essa dúvida, eu sempre fui ignorante e não tive para quem perguntar, vou aproveitar a oportunidade. Okay. Por que as novelas brasileiras, elas fazem tanto sucesso lá fora, como faz aqui também no Brasil, e os nossos filmes não acompanham? Aí você pega, é o mesmo ator que faz a novela lá, eu lembro muito do Roque Santeiro. Sim. Né? Os mesmos atores ali vão atuar nos filmes brasileiros, e o filme brasileiro, cara, não vai. Eu não consigo assistir filme brasileiro, pra te falar a verdade. O que acontece? Eu tive a felicidade de ter conhecido o José Wilker, né? O José Wilker, inclusive, escreveu livros, viu? Ele tem livro escrito. Eu autografei na Bienal, numa das Bienais, e nós trocamos
Trocamos de livro. Eu dei um livro meu para ele e ele Legal. deu um livro dele para mim. É uma pessoa muito inteligente. Quando você... E o José Wilker, ele falava da censura. Ele dizia o seguinte, que a censura escancarada, tá, é uma. Mas a pior censura é a censura velada. É a censura que as pessoas não sabem que existe. Entendeu? E isso aconteceu demais com muita gente. Eu vou responder a sua pergunta sobre o cinema, a diferença do nível das novelas para o nível do cinema brasileiro. O cinema brasileiro veio de filmes de pornô chanchada. Tá? Então muita gente, ao invés de se preocupar em fazer um cinema de alto nível, tá? E aí você tinha o quê? Outros países voltados para causas nobres. Tá? Então, era muito mais fácil de você aglutinar forças, mentes, pensamentos e patrocínios. Tá? O teatro brasileiro, quando um grande ator, por exemplo, Marília Pêra, extraordinária atriz, completa, quando ela falava, vou montar um espetáculo, as pessoas sabiam que o espetáculo seria bom. Então as empresas sabiam. Todo mundo tinha certeza que seria um enorme espetáculo. Só que no cinema não. Quando alguém fala, olha, vou montar um filme, já tem um monte de gente que fica pensando, nossa. Como de teu time, Marquinhos? Não é verdade? Tá. Então, os diretores de teatro do Brasil são muito bons. Muitos, né? São muito bons. O que eu acho triste um pouco é o teatro infantil no Brasil, viu, Edmar? Acho triste. Por quê? Não só o teatro infantil. Eu diria que a música infantil também. Porque, infelizmente, você não tem os melhores cantores fazendo trabalhos para crianças. Tá? Isso é tão verdadeiro que Vinícius de Moraes continua sendo apresentado. Eu quero que continue sempre mesmo. O trabalho dele é lindo. Só que porque outros trabalhos de altíssimo nível não estão aí para as crianças. Você vai ver muita gente que vai cantar para as crianças e canta com nasalidade. Não tem boa estética vocal. Tá? Porque a criança... Por que eu me preocupo muito com isso? Porque a criança aprende a falar ouvindo. Se ela convive com alemães, ela aprende a falar alemão. Né? Por isso as diferenças de sotaques. Se uma criança ouve cantores extraordinários desde o ventre materno, meu amigo, essa criança, quando ela for cantar, você pode ter certeza que ela cantará muito bem. Mas você acha que para esses trabalhos assim de criança, vamos dizer, além da gente não ter um talento despontando aí, com exceção do Felipe Neto, entendeu, né? É ironia, pelo amor de Deus. Se não tem investimento para tanta coisa, para criança, você acha que é mais difícil ainda, você não acha? Ou você acha mais fácil por ser criança? Por exemplo, eu penso assim, eu vou montar um produto para pôr aqui no estúdio para criança. É mais fácil eu conseguir um patrocínio de lojas direcionadas para criança do que para adulto? Odimar, no ano de 1985, eu comecei a dar um curso de teatro no Monlevade. A Mabel Pereira de Araújo era minha aluna. Eu lembro dela. Rogério Elias Marim era meu aluno. Adriano Garcia Pires e uma galera. Alexandra, que era filha do Cipó, excelente atriz. Tá? E muita gente. Depois foi aumentando. O Rogério Elias Marim, um dia eu estive na TV Cultura, conversando com pessoas de lá. Sérgio Mamberti era do Castelo Rá-Tim-Bum, eu acho. Acho que era o Castelo Rá-Tim-Bum. Tinha o Pampam, que era um palhaço. E eles conversando comigo, eles me falaram, Justino, você tem algum ator, algum aluno bom lá? Eu falei, tenho vários. Ele falou, brincou. Eu falei, sério? Eu falei, então traga. Aí eu levei o Rogério e levei a Alexandra. E o Rogério tinha 12 anos e a Alexandra devia ter uns 11. E ele perguntou, eles conseguem ficar 7 minutos improvisando uma cena de humor? Eu falei, eles conseguem ficar 40 minutos. Ele falou, não acredito. Aí eles foram ver. A partir daquele dia, nós íamos mensalmente à TV Cultura para que alunos aqui de Campo Limpo
se apresentassem lá. Então, nós montamos a peça Estrandera, que falava de outro planeta. Inclusive, o trabalho de voz era a voz que eles falavam, a voz de Estrandera. Metade do palco era Terra, e nós temos Brasil. Metade Brasil, metade Estrandera. A voz de Estrandera era essa. Oba, alô, bom dia, como você vai? Tá? E essa voz tinha que ser... Todo mundo que trabalhava em Estrandera tinha que saber falar. E quem trabalhava em Estrandera aí na Terra, que nem o Adriano, que nem o Rogério também, que uma hora ele é raptado para esse planeta, ele volta e ele aprendeu a falar do jeito que eles falavam lá também. Muitas pessoas se propuseram a nos ajudar naquela época, tá? E gente até que eu disse, olha, não precisamos porque felizmente está tudo sob controle. As mães faziam as roupas, iam buscar na ladeira Porto Geral, tá? Os pais levavam, transportavam, a prefeitura também ajudava a cedir espaço. Participamos de festivais em Campinas, inauguramos teatros com crianças daqui, tá? Só que tem um detalhe, Odmar. Sempre que eu fiz teatro, meu amigo, você nunca me viu trabalhando como ator junto com as crianças. Aí você fala, João, por que você nunca fez isso? Meu amigo, eu nunca gostei de ver crianças trabalhando sempre em papéis secundários. O diretor pega o melhor papel para ele, para os dele, entendeu? Uhum. Tá? E os outros são todos coadjuvantes. Todo mundo que fez teatro comigo sabe. Eu sabia todos os papéis de todas as peças que eu montei. Tudo isso, todas as falas. Só que eu só entraria em cena se algum aluno faltasse. Entendeu? Por quê? Porque eles é que tinham que ter a oportunidade. E outra coisa que eu sempre pedia para a imprensa, que era um problema. Que era um problema, mas eu tinha as minhas estratégias. Eu ia nos jornais, que eles me chamavam para falar do curso, e eles falavam, a peça tem quantos atores? Eu falava, tem 42. Nossa, 42. E coloca o nome de alguns. Eu falei, não. O nome de todos. Tem que sair o nome de todos. Por quê? Porque o nome de cada aluno é a comprovação de que ele fez aquele trabalho lá e depois registro, né? de 10 anos, exatamente. Muita gente que estudou comigo, fez teatro comigo, foi fazer exame de banca e passou, teve a nota altíssima, conseguiu comprovar, olha, fiz teatro. O Marcelo Peroni de Jundiaí, que é o secretário de Cultura, eu estive com ele não há muito tempo, e eu falei, Marcelo, você estudou comigo 1 ano e meio, mais ou menos, não foi? Ele falou, não, professor, eu estudei contigo 4 anos e meio. Entendeu? 4 anos e meio. O que eles precisam fazer? Escrever, atuar, dirigir, preparar elenco, tá? E fazer as músicas da peça. Por que isso, Odmar? Por que eu cobro tudo isso? Porque o ser humano é capaz, meu amigo. Quando você era criança, você não fazia musiquinhas? Sim. Você não brincava de personagens? Não... Entendeu? Quando o Exupéry escreveu O Pequeno Príncipe, ele coloca o desenho dele da jiboia, do elefante. Ele coloca o quê? Ele está mostrando as crianças sendo tolhidas ali. Porque, outra coisa que eu sou totalmente contra, teste em criança. Teste de aptidão em criança, meu amigo. O que é isso? Ah, quero ver se ele tem talento, se ele tem dom. Quem que tem que ter talento, quando fazem isso, a primeira coisa que eu penso, quem está dando aula, ministrando, não tem talento para desenvolver talento. Entendeu? Porque eu nunca cheguei e disse, olha, eu quero aquele outro. Sabe como que eu escolhia com as crianças? O elenco? Porque às vezes não tinha papéis para todos. Pode perguntar para quem estudou comigo. Eu dava um papel para cada um. Em branco. E falava, escreva sim ou não de um lado. Se escreveu sim de um lado, não precisa escrever não do outro. Certo? É como se fosse o cara e coroa. Escreva. Aí ele ia lá e escrevia. Sim. Cada um. Agora, cada um vai subir no palco. E vai soltar o papelzinho lá do palco. Se o papel cair virado não, você não vai trabalhar na peça. Se o papel cair virado sim, você vai trabalhar na peça. Entendeu? Então eu não tirei, não fui eu que tirei o aluno. Aconteceu de ele ficar de fora.
Então eles... Por quê? Imagina o que é para uma criança ser tirada... Ah, porque é muito inibido. Os meus melhores atores sempre foram os mais inibidos. Eu acho ainda hoje que os melhores artistas são os introvertidos. Os melhores. Ô, João, eu queria falar um pouquinho da sua carreira. Ok. Você começou com quantos anos tocar um violão? Como que foi deslanchando a sua carreira até você chegar a estar envolvido no meio desses caras da literatura? Eu queria que você desse Ok. explorasse isso daí pra nós. Minha mãe era atriz hoje. Explanasse e explorasse Ok. também. Minha mãe era atriz, era uma excelente atriz. Minha mãe era atriz de quaisquer papéis. Entendeu? Humor, drama, também cantava. Sabia muitos poemas. E tinha uma voz linda. Então, muita coisa. Porque a mãe acaba sendo uma referência para nós, que nem você com seu pai. Sim. Também, não é verdade? Você aprende sem saber que está aprendendo. Você está convivendo. Essa convivência já foi excelente para mim. Quando eu tinha 10 anos, eu falei que eu queria ser ator, que eu queria fazer teatro. E comecei a fazer coisas na escola, alguma coisa de interpretação. Quando eu tinha 14 anos, eu montei uma peça que foi inclusive MMDC, que era Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Aquele movimento MMDC, os soldados constitucionalistas, tá? Escrevi a peça ficou muito legal, apresentamos, muita gente viu, pessoas que eram profissionais do teatro viram e foram perguntar pro diretor da escola quem havia escrito. Ele falou, foi aquele menino lá. E foram falar comigo, falaram, escuta, você que escreveu? E quem que dirigiu? Eu falei, eu também. E o professor Adelino Brandão, Antônio Adelino Brandão, o nome dele na verdade é Antônio Adelino Marques da Silva Brandão, escritor, tá? Ele me convidou para estudar no Instituto Experimental de Educação de Jundiaí. E eu fui para lá. E fui ser aluno dele, que era um excelente escritor, que era uma pessoa de um conhecimento enorme, vastíssimo, tá? E que me apresentou Vinícius de Moraes. Quando eu tinha 17 anos, eu conheci Vinícius de Moraes, junto com o Toquinho, conversei com eles, né? Estou respondendo como que foi a minha vida, porque muita coisa foi acontecendo. Sim. E o Dr. Tobias Musaiel, quando eu tinha uns 15 anos, o professor Adelino Brandão me apresentou, pediu para que me desse uma coluna em jornais de Jundiaí. O Dr. Tobias Musaiel me deu uma coluna antes disso, né? Mas não para o jornal de Jundiaí, para o jornal de Louveira, tá? E minhas crônicas iam para Louveira. E depois, quando eu passei a escrever crônicas para o jornal de Jundiaí, muita gente lia. E a aceitação era bem legal. E foi quando eu falei para você que eu tive... eu trabalhava em computação. Trabalhei na Krupp muito tempo. Operava o computador. Enorme, aquele computador enorme. Trabalhei na Carbex em processamento de dados, na PEV, em várias empresas. Durante uns 12 anos eu trabalhei em computação. Mas nunca parei de fazer teatro. Era tudo em paralelo. Tá. Só que a partir de 1981, muitas portas se abriram para mim no teatro. Eu fui convidado para fazer parte da peça Macunaíma. Tá. Na verdade, eu fui convidado não pelo meu trabalho de ator, porque eles queriam um ator que fosse negro e que cantasse e tocasse violão. Então, por isso que eles me convidaram, tá? Mas eu acabei não indo, porque era muito dispendioso, você ganharia muito pouco, se sacrificaria demais e não teria garantia de nada, entendeu? Então, achei que não valeria a pena e não fui mesmo. Depois eu... Você lembra quem foi no seu lugar? Não lembro. Não lembro. Lembro que quem me apresentou foi o Silvio Zilber, que era o dono da escola Macunaíma. Foi ele que me apresentou para a pessoa. A Miriam Muniz era a mulher dele na época. Na época em que a Macunaíma era do Silvio Zilber e da Miriam Muniz, era uma escola excelente. Tá? Era excelente. Lá,
todo mundo tinha que fazer trabalhos completos. Não era esse negócio de você vai ser dirigido por uma turma ou um diretor profissional. Não, você tem que escrever uma peça, você tem que dirigir, você tem que saber que é o quê? É o que as pessoas do circo fizeram. Tanto é que muitos... Lima Duarte saiu de circo. Você tem um monte de atores extraordinários que saíram de circo. Não é verdade? Tá. Pouco tempo depois disso, eu tive textos teatrais incluídos em livros de língua portuguesa. E aí... Mas eu nunca me encantei, viu, Gilmar? Por que eu nunca me encantei, meu amigo? Eu nunca me iludi, eu nunca... Eu vou te contar um motivo principal que me fez muito novo ter a dimensão da importância do trabalho do ator, tá? Eu fazia o papel principal na peça Caiu o Ministério, que era dirigida pelo Antônio Luiz Januzelli Janot, diretor da IAD, professor da IAD, tá? Eu fazia o papel principal, que era o papel do Felipe Flecha, e fazia o papel principal na peça dirigida pelo Afonso Gentil. E eu tinha uma amiga chamada Patrícia, muito amiga, eu conversava muito com ela, e ela falava pra mim assim: você vai se apresentar quando? Eu falei assim: hoje eu vou trabalhar nessa peça e amanhã eu vou trabalhar na outra, entendeu? E ela falou: nossa, então você vem e me conta como que você foi. E eu fui super bem na primeira peça, né? Falei: nossa, depois que eu vou pra outra, aí eu vou falar pra Patrícia, né? E felizmente também fui muito bem na outra peça. Aí eu fui à casa dela pra falar com ela. Aí eu cheguei, quando eu cheguei ela apareceu chorando e me disse: João, meu pai acabou de morrer. Nossa. Odimar, meu amigo, naquela hora eu vi que o teatro, que a arte podia parar, entendeu? Que esse papo de a arte não pode parar. A arte pode parar sim, tanto é que toda vez que alguém do elenco ou parente do elenco morreu, eu cancelei espetáculo. Eu cancelo espetáculo. Tá? Então isso me fez ver que a vida ela é muito mais importante. Tem gente que... Muita gente não gosta quando eu falo que as profissões têm valores diferentes. Mas por que você fala isso? Porque tem valores diferentes, meu amigo. Não dá para comparar um artista quando ele sai, ele tem uma importância enorme? Sim, claro que tem. Quando ele sai para passear, ele sai para passear. Um médico, quando ele sai para passear, ele não sabe se ele sai para passear. Ele para na estrada. Ele para alguém que está se afogando. Não é verdade? É. No incêndio. Ele para uma pessoa que teve uma crise. Como policial, o policial Exatamente. É 24 horas por dia, ele é polícia. Exatamente. Muita gente fala, Odimar, que na literatura não se ganha dinheiro. Isso é uma mentira, cara. Isso é uma enorme mentira, tá? Enorme mentira. Às vezes, uma única crônica. Eu tenho crônicas que me deram 70 mil reais. Tenho crônicas que me deram 50 mil, 30 mil, 40 mil. Entendeu? Aqui tem uma crônica que chama Beco Sem Saída. Beco Sem Saída. Essa crônica aqui, ó. Beco Sem Saída. Este livro saiu com uma tiragem enorme, imensa, uma tiragem muito grande. Foi para os principais colégios do Brasil. Então estava no Colégio Rio Branco, Colégio Salesiano, Raquel de Queiroz, em Fortaleza. Por exemplo, o dono de um jornal, ele pode falar para você, fala: João, tem um tema que está muito em evidência, a guerra lá da Palestina, lá com Israel e tal. Se você faria uma crônica sobre isso, eu quero dizer assim, existe essa de encomendar a crônica, o veículo encomenda? Sim, existe sim. É? Existe. Quando você perguntou se eu escreveria sobre Israel, eu recomendaria a leitura do livro Ó Jerusalém, escrito por Dominique Lepierre e Larry Collins, tá? Que conta exatamente tudo o que aconteceu lá em Israel, por que essa guerra sem fim. Dominique Lepierre e Larry Collins. O Larry Collins é
morreu já. Os dois partiram. Excelentes escritores e jornalistas, tá? Larry Collins, americano, Dominique Lapierre, francês. Os dois também escreveram Esta Noite a Liberdade, que fala sobre a independência da Índia, a formação do Estado do Paquistão. 2 livros que eu sempre recomendei para os meus alunos. Meus alunos de teatro, Odimar, eles tinham a recomendação de 40 livros. Entendeu? Barro Blanco, do José Mauro de Vasconcelos, tá? Do Pequeno Príncipe, lógico, que estava. Terra dos Homens, O Arquiteto Imperador da Síria, Nada de Novo no Fronte, O Caminho que Faz o Genil e o Daro até o Mar, tá? Que são peças teatrais. Tem. Então, eu queria que os meus alunos tivessem uma referência de dramaturgia e de literatura importante. Importante. Muitos chegavam e falavam: professor, porque a peça que nós montamos é assim, um monte de textos. Que eu falava: puxa vida. Se você pegar Molière e mostrar para esse aluno, ele vai se encantar com Molière, e era o que acontecia. E depois eles passavam a escrever peças qualificadíssimas. Entendeu? Se você tem um trabalho teatral bom, você vai ter público. Se você tiver público, você vai ter renda. Tá? Então, esse lance, assim, dá assim para se viver da literatura. Eu tenho amigos, Campo Limpo era visitado por muitos escritores famosíssimos que vinham no Pesqueiro Tamo à Toa, tá? Vinham no Pesqueiro Tamo à Toa. Muita gente vinha aqui. Tem até, eu vou te mostrar algumas pessoas que estavam comigo na coleção Passe Livre. A editora que eu iniciei é a Companhia Editora Nacional, editora fundada por Monteiro Lobato. Então meu livro saiu com 10 mil cópias, entendeu? Então eu vejo, as pessoas falam assim: porque best-seller. Eu vejo Quantas mil cópias pro best-seller hoje? Muitos falam que 10 mil é best-seller. 10 mil, meu amigo, lá as pessoas da Nacional vendiam 40 mil, 50 mil, 60 mil, 80 mil. Eu vou falar uma coisa agora que eu lembrei do... Tem um cantor... Agora não, tem vários cantores que para ser disco de ouro em determinada gravadora, então o cara falava assim: se você já comprar 100 mil cópias, você já sai um disco de platino, um disco, sei lá. Aí o que o cara fazia? Eu não sei se eu posso até falar, acho que eu vou falar. Teodoro, porque o Teodoro já falou em entrevista que ele pirateava próprias coisas dele. Isso os artistas faziam, eles compravam as 100 mil cópias deles. Aí o que eles faziam? Eles pegavam essas 100 mil cópias, como eles viajavam no Brasil, eles vendiam, eles deixavam em consignação em postos de gasolina, em lojas, e conseguiam recuperar parte disso daí. Sim. Mas pra quê? Porque daí o que acontece? Chamava atenção automaticamente das rádios, da divulgação e tal. O cara já saiu com... Determinado cantor falava assim: o cara já saiu com 1 milhão de cópias. Diferente, porque 1 milhão de cópias não dá pra você comprar 1 milhão de cópias. Mas pra você ser disco na época de platina, ou disco de sei lá o que, comprar 100 mil cópias, o cara comprava. E era uma maneira também da gravadora levar uma grana, né? Você falou no livro não acontece isso? O cara comprar 10 mil cópias pra ser colocado como best-seller? Eu vou te contar como que funciona o livro. Vai lá. Você escreve um original. Isso é uma receita para quem quer ser escritor. Olha a dica aí, hein? Olha a dica aí, hein? É uma receita. A literatura é a área mais democrática que existe. Se você escrever um livro, jamais uma grande editora vai pedir para você R$1. E outra coisa, eles não vão aceitar nenhum dinheiro seu. Se você chegar em se você for a Melhoramento e falar: escrevi esse livro aqui, eu pago 10 milhões para vocês fazerem para mim 1000 livros, eles não vão fazer. Nenhuma grande editora faz. Por quê? Porque o livro vai passar por um conselho editorial. Quem são os conselheiros?
Eu só fiquei sabendo quem eram os conselheiros, alguns conselheiros, depois que eu estava na editora, com esse livro aqui aprovado. Tá? Aqui tem as pessoas que... Ó, os autores que estavam aqui, pode dar uma olhada. Aí tem o Dr. Pedro Bloch, que é foniatra. Pedro Bloch, Helena Silveira, Edu Ivo, Eliana Valadares, Sabino, Fausto Wolff. Tem alguma coisa a ver com o Wolf Maia, não, né? Parente, não, né? Não. Mas é famoso, é um... Sim. Tá? E depois... Aí tem Maria Julieta Drummond de Andrade, que era minha Ricardo colega. Gouveia. Tatiana Belin, que tá aí. Tá? Aí tá o João Carlos Pesce, irmão do Toquinho. Rubem Braga. Tem muita gente. Mariazinha Congílio de Jundiaí também. Então, Odmar, você leva o seu original a uma grande editora e eles vão falar, nós vamos fazer uma apreciação. Essa apreciação, meu amigo, é feita... É uma apreciação ou uma avaliação? Eles vão avaliar o seu livro? Eu diria que é uma apreciação, porque são... Conselho editorial é formado geralmente por escritores que ganham para isso. Ganham para isso. Ele vai, por exemplo, ele vai ler um que está lá no Rio Grande do Sul, outro está em... Nunca eles precisavam estar na editora, entendeu? Eles liam e falavam. Imagina, por exemplo, Fernando Sabino leu um livro e falou, gostei. Tá? Adélia Prado leu um livro de poesia e disse, ótimo. Tá? Aí você tinha lá Rubem Braga lia e falava assim, aprovado. Carlos Drummond, ninguém questiona, sim, entendeu? Jorge Amado, tá? Moacir Scliar, tá? E era assim. Meu livro foi lido, foi aprovado. Falaram, olha, seu livro, no dia seguinte que você tem o livro distribuído, Odmar, você vende 3.000 cópias. Caramba! Por quê? O Brasil são 5.000 municípios, meu amigo, mais de 5.000. A gente pensa que é muito, mas não é. Entendeu? Então, eles têm todo o esquema. E muita gente fala, não, mas a editora grande explora o autor. Explora coisa nenhuma. É uma mentira isso. Eu só ouvi falar que explora quem nunca escreveu para editora grande. Tá? Senão, os grandes escritores não estariam nas editoras grandes. Montariam as deles. Não é verdade? Tá? Como que funciona lá? Eles dizem para o autor, olha, autor, nós fizemos o seu livro, saiu, vou dar um exemplo aí, por exemplo, um livro do Marcelo Rubens Paiva, tá? Saiu em... Ele escreve para brasiliense, escrevia, não sei exatamente onde ele está hoje. Estou dando exemplo do nome dele porque é um livro, ele escreveu Feliz Ano Velho, que é um livro que tem muita coisa para ensinar para muitos, para muita gente, para nós, para muita gente, entendeu? E ele fala, eu gosto de dar autógrafo e de visitar o Brasil. Então a editora permite que o autor leve o livro dele e venda. E fique com a parte do livreiro, que são 40%. Entendeu? Um livro, 50% do livro da editora grande, 40% de quem vai vender. E 10% do autor, normalmente isso. Só o Jorge Amado que ganhava 15%, tá? Só que a editora permite, editoras grandes muitas vezes permitem que você vá lá, pegue o seu livro, até em consignação, e vá viajar o Brasil vendendo o seu livro, entendeu? Então a editora fez seu livro com 20.000 cópias e você ficou com uns 2.000, por exemplo. Só que 2.000, seu livro custa, por exemplo, R$80. De R$80 você ganharia 4, certo? Não, você ganharia R$8. 10% como autor. Você ganharia R$8. Só que você vai ganhar 40, porque você vai vender. Vai ganhar a parte que seria do... Entendeu? Então ele acaba ganhando muito. Eu tenho amigos que os filhos estudaram no Canadá, estudam fora, tudo com dinheiro de literatura. Tá? Você nunca viu essas grandes editoras falirem. Cara, eu acho que essa parte aí da literatura, acho não, tenho certeza, partindo do princípio do que você está passando, é muito mais honesta. Sim. Do que pro lance de quem faz música, por exemplo. Sim. Cara, é assim,
É difícil a gente falar, eu também não quero levantar falso aqui, né? Mas o artista brasileiro, cara, ele trabalha para editora. A editora é sócia de você na obra em 33%. Se você tem mais um parceiro na música e você edita a música, ela tem 33% também. Você entendeu? Eu pensei, eu não tinha noção, eu achava que o livro era isso. A editora ficava com 33%, o autor com 33% e o dono da loja 33%. Né? Mas assim, vamos supor que fosse assim. Você tinha como saber quantos livros foram feitos, Sim. quantos livros foram vendidos. Mas como que eu vou saber se a minha música está tocando numa rádio lá no Rio Grande do Sul? Aí o ECAD vai lá, recebe. Eu não estou dizendo que o ECAD faz isso, viu? Não estou dizendo, né? Imagina o ECAD fazer isso. Jamais, né? Então. Mas, né? O ECAD vai lá, como que eu sei que ele pagou sobre essa obra, Exatamente. sobre a minha obra, né? Aí eu tenho que ir lá, eu tenho que pedir pro dono da rádio me mostrar o documento. Cara, ninguém faz isso. Quantas rádios tem no Brasil? Exatamente. Você não faz. Então você acaba confiando, você indo na boa fé, de que tá tudo certo. Né? Mas você começa a analisar assim, tem alguma coisa de errado? Porque como que pode um cara faz o mesmo trabalho nos Estados Unidos, na Europa, e o cara com uma música ele não precisa mais, ele vendeu 1 milhão de cópias e não precisa mais trabalhar na vida dele. Tem alguma coisa que a conta não fecha, né? E esse lado do livro, eu acho que é muito mais interessante, ele é muito mais honesto, vamos dizer assim. Muita gente boa, que escreveu livros bons, editou o livro numa editora pequena. A editora pequena não distribui, não divulga, tá? Meu amigo, não tem como acontecer. Não tem como acontecer. Entendeu? A editora grande, seu livro sai, é o que eu falei, no dia seguinte está em 3.000 pontos. Entendeu? A Bienal é só uma vitrine, João? Bienal? Olha, eu participei de muitas bienais, vamos colocar pelo menos umas 15 para mais. Dei muita oficina na Bienal, a Alessandra, minha esposa, deu oficina comigo. Levei pessoas, dei oficina no stand da Competitora Nacional, da IBEP, até da Edições Loyola. Dei oficina até no stand da Barça, da editora Barça. Né? A Bienal ela tem uma importância muito grande, uma importância educacional e cultural muito grande. A única coisa que eu sempre critiquei na Bienal, e todo mundo sabe disso, né? Porque eu falava com o presidente da Câmara Brasileira do Livro, eu achava um absurdo, e é ainda um absurdo, a alimentação custar o que custa. Entendeu? Um pão de queijo custa R$5. Parece que você está no aeroporto. Né? Eu falei, poxa vida, como que vocês querem que as pessoas leiam? O livro, alguns custam R$2 até. Tudo bem. Só que o pão de queijo custa R$5. Tá? Um lanche custa R$15. Um lanche de cachorro quente, cara. Tá? Então, são coisas que... E muita pompa, viu, Odmar? Coisa muita pompa, né? Muito. Infelizmente. A impressão que a gente tem, que é leigo, que é de fora, é que o livro que não é apresentado na Bienal não vai acontecer. Não tem nada a ver, né? Olha, eu vou te falar uma coisa. Tive muitos amigos. É tipo Fashion Week, né? Eu tive muitos amigos lá que eram autores independentes. Eles ficavam em pé, eles não tinham stand. A imprensa não ia falar com eles. Por quê? Existe uma diferença muito grande. O que acontece? Os órgãos de imprensa recebem. Eles recebem da editora. Eles recebem da Moderna, recebem da Melhoramentos, recebem da Globo, recebem... Meu amigo, a TV Globo, a Rede Globo vai entrevistar? Vai deixar de entrevistar alguém que está lançando... o produto dela para... Entendeu? Não vão. Os estandes são caríssimos. O metro quadrado lá é o preço de um terreno. Caramba. Entendeu? Metro quadrado não, digo. O stand todo. Né? Muitas vezes eles me falavam, tinha editoras que tinham 400 metros de espaço. Tá? E vi muita gente. Eu trabalhei sempre para o professor Antônio de Siqueira e Silva. Siqueira e Bertolin. Eles venderam, os dois juntos venderam 30 milhões de livros didáticos. Tá?
30 milhões. 30 milhões de livros Pelo amor didáticos. de Deus. Aí você imagina, tá? E aí você vê um monte de gente falando, não, mas não dá dinheiro, literatura não dá dinheiro. Livro didático, o que é o livro Você didático? sempre falou isso pra mim, né? Pô, você tem que começar a escrever. Eu Você sempre falei falou pra isso pra mim, verdade. Olha, se eu fosse... Na verdade, o que eu quero? Que muita gente não viva a ilusão de que é difícil, entendeu? O jogador de futebol e o escritor, eles estão mais ou menos... O jogador de futebol não passa por uma peneira, Odmar? Sim. E a peneira não é difícil? Pô, Mas ele vai treinando, vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando. O escritor também pode ter essa humildade. E vai lá. Foi reprovado naquela editora lá? batalha é outra. Exatamente, melhora. Melhora. A hora que entrar em uma, é que nem o jogador profissional quando ele jogou no Santos. Amigo, se ele chega aqui no Paulista, se ele vai pro Bragantino, todo mundo recebe como profissional. Entendeu? Então, quando eu saio, quando eu vou pro Paraná, eu chego lá, vejo as grandes editoras do Paraná e falo, olha, aliás, no livro do Paraná eu tenho um trabalho que está em 100% das escolas. Está aqui na página 80. Ó, esse livro é do governo do estado do Paraná. Está em 2.109 escolas do Paraná. Minha crônica está na página 80. Chama Um Sonho Ecológico. Esta mesma crônica está em tese de doutorado da Sandra Pugliese. Está em tese de mestrado também. Página 80. Tá. Quem tem trabalhos aí? O Ziraldo. Por isso que eu fiquei próximo do Ziraldo. Um sonho ecológico? Exatamente. Se você quiser ler um pedacinho, vou até gostar. Eu tô com problema na vista. Eu tô de óculos escuros. Você ficou sabendo, eu fiquei 10 dias internado por causa da minha vista. Puxa vida, eu não sabia, demais. Às vezes o pessoal fala assim, você tá com frescura de usar óculos escuros em entrevista? Não é. Eu não consigo ficar muito tempo na luz. Mas eu vou tentar aqui, se eu não conseguir, Só o começo. eu passo pra você. Eu via o pôr do sol e meu lado criança entendia que o sol... embaralha. Ah, tá. Embaralha. Entendia que o sol era uma pipa e estava sendo recolhida do céu por alguém que havia brincado o dia inteiro. Minha imaginação permitiu que eu fosse uma gaivota Você é foda. e tentasse acompanhar o espetáculo de cima. Tá. Meu, então, assim, qual que é o trabalho que você fez para você conseguir colocar essa obra aqui? O que você precisa fazer? Você precisa apresentar isso para uma bancada? Como que é o Não, processo? você escreve uma crônica. Você escreve uma crônica. Você pode escrever uma crônica e enviar a sua crônica, por exemplo, para a Companhia das Letras, para a editora Vozes. Fala, estou enviando uma crônica. A minha intenção é que vocês analisem essa crônica para livros didáticos. Se eles aprovarem aquela crônica sua, você vai ganhar da crônica aí de 5 a 12 mil reais. Da crônica. Só que tem um detalhe. A sua crônica entrando num livro didático dessas editoras, ela estará em um número enorme de escolas no Brasil. E as escolas chamam o autor. Entendeu? Eles falam, nós queremos... Imagina quando você estava no ginásio, né? Que seria o fundamental hoje. Você estudava com textos do Carlos Drummond, na verdade? Tá? Cecília Meirelles. Imagina você na aula lá, chega alguém e fala, olha, a Cecília Meirelles está aí para falar com vocês. Porra, bicho, você é louco. Entendeu? Então, as escolas, principalmente as particulares, elas querem levar o autor. Tá. Ô João, vamos agora... Eu queria mostrar algumas fotos aqui e eu queria entrar também um pouquinho no lance do... Como que chama o seu invento? É rollover? Rollover. Mas primeiro eu queria mostrar umas fotos aqui que eu andei fuçando no seu Facebook. Deixa eu achar aqui. Aqui, essa foto. Eu vou passando as fotos e você vai comentando aí. Ok. Vamos lá. Você enxerga bem aí? Enxergo. A Antonella, minha filha, né? Nossa filha. Eu, a Alessandra, minha esposa. Sua esposa. Alessandra é uma excelente atriz, Odmar. Eu não estou falando isso por ela ser minha esposa, não, tá? Que na verdade, quando eu conheci a Alessandra, eu falei para ela, moça, você tem uma voz extraordinária, você pode fazer dublagem, você pode trabalhar em locução, você pode fazer muita coisa.
Tá? Então, não pensei em namorar com ela, Sim. quando eu conheci nada. Eu vi o talento lá pronto. E fiquei sabendo que ela jogava bola. E jogava demais, jogava pra caramba, driblava. Era a melhor jogadora da SF em Jundiaí. Né? Chuta com as duas pernas, cabeceia, dribla, muito. Né? A gente tá andando a cavalo no coração a galope. Deixa eu só ver se... Deixa eu ver. Isso, vamos entrar aqui agora, que isso aqui é bem legal, cara. Esse cidadão aí, pra quem não conhece, apresenta pra galera aí. Esse aí é o Diego Figueiredo, está entre os 6 maiores violonistas do mundo. É o candidato ao Grêmio agora, tá? Diego Figueiredo é de Franca. Ele tocou aqui em Campo Limpo Paulista, no Cine Teatro Ayrton Senna, no dia 12 de novembro de 2003. 12 de novembro Parece de 2003. que, abrindo um parênteses, parece que vai ser entregue, né, o Ayrton Senna ainda, nessa gestão aí, se Deus quiser. Legal, mas vamos lá. Acompanhando o show do Belchior. O show era 25 anos de sangue, suor e América do Sul. Bacana. Sangue, suor. Você foi, né? Não, eu fui no Belchior. Foi esse mesmo. Tá, Foi esse Belchior mesmo. eu fui. Sim. Mas eu não tinha recordação de... Do Diego. Ele tinha 21 anos quando ele tocou aí. Bom, esse aqui dispensa comentário, né? Ziraldo. Sim, Ziraldo. Ziraldo brincou bastante comigo aí, por nós estarmos no mesmo livro aqui. Né? Ele é uma pessoa bem brincalhona. Muitas vezes ele não autografava para todo mundo e as pessoas falavam, nossa, mas por que ele não autografa? O que custa? Meu amigo, a fila para receber o autógrafo do Ziraldo era de 4.000 pessoas. Entendeu? Eram filas gigantescas. Teve uma Bienal que eu autografei 555 livros. E não é só um autógrafo, o cara quer uma foto. Exatamente. Aí você fala assim, pô, mas é 1 minuto só. Aí você multiplica esse 1 minuto por toda essa galera que vai. Exatamente. Tá. Aí depois aqui. Bom, aí o Ziraldo aqui. Esse aqui é o cara. Belchior, cara. Você chegou a cantar com ele, tocar com ele? Eu cheguei a. Não. Eu cheguei a fazer aberturas de eventos dele, de apresentação dele. Inclusive essa última que ele queria que eu fizesse aqui em Campo Limpo. Mas eu achei que não seria legal por eu ser de Campo Limpo e estar trazendo o Belchior para cantar na minha cidade e eu fazer abertura, entendeu? Falei, não. Aí eu procurei o Luciano Inácio. O Luciano esses dias publicou uma foto dele. E o Yuri, puta música. Exatamente. Falei, então... Esse rapaz aqui. É meu amigo. Aí essa foto É daquela história que você estava me contando. Eu tinha 17 anos e eu havia perdido meu pai há uma semana nessa foto. Havia perdido meu pai. Meu pai era maestro. Meu pai tocava bandolim. Era ginasta. Foi preparador físico do Corinthians também. Era educador físico. Tá? Meu pai... Tem uma rua em São Paulo chamada João Justino Leite, em homenagem ao meu pai. Ah, é? É, homenagem ao meu Que pai. da hora. É. Fica em Itaquera. Porra, mas E tem uma outra que é homenagem ao meu tio. Então você é corintiano. A outra... Eu sou corintiano. Sou corintiano. Parabéns, você tem mundial. Não, vamos entrar em polêmica, não, vai. Vamos lá. Você começou a tocar violão com que idade, João? Você lembra? Eu acho que com uns 13 anos. Eu acho que com uns Autodidata ou sua mãe ensinou? Eu seu tinha pai? estudado um pouco de piano com o Samuel Bruno Torelli. Tá. Em Jundiaí, quando eu tinha estudado piano. E eu transferi o conhecimento do piano. Porque no piano você aprende a fazer os acordes. Sim, aí você conhece Exatamente. as cordas no violão, Então, você faz. Eu comecei a fazer os acordes no violão, fui fazendo, fui montando e aconteceu assim, mas não sou violonista. Eu vou colocar um vídeo aqui, deixa eu ver se ele vai aparecer aqui. Deixa eu baixar aqui. Essa é a sua invenção, né? Esse é o famoso rollover. Sim. Esse é o sonho, né, que você falou? Olha, esse aparelho aí, Edmar, ele nasceu... Eu sempre falo o seguinte, Deus deu esse aparelho. Porque a história é muito linda, cara. Meus alunos cantavam em cima de tambores de 200 litros. Eu sempre tive muitos alunos. E eu pregava que o ator cantasse para que ele tivesse uma remuneração melhor. Porque se ele for contratar alguém para cantar para ele,
Na verdade, o teatro já é difícil. Tá. Então colocávamos um tambor e uma pessoa em equilíbrio, o que ela faz? Automaticamente diversificação vocal e respiração diafragmática, que é a respiração do cantor. Então eu queria isso. E o meu carro era um Fiat Uno. Eu colocava um tambor no Fiat Uno e ia dar aula. E um dia roubaram o meu carro. Eu peguei um Fusca. Quando encontraram o carro, eu não quis ficar com ele, porque eu não sabia qual era a história dele. Entendeu? Porque enquanto o carro, quando eu comprei, a história dele era bonita. E conosco, a história dele se tornou mais bonita ainda, porque nós socorremos pessoas, socorremos animais, íamos à igreja, fazíamos coisas boas. Entendeu? E depois foi roubado, eu falei, não quero mais esse carro. Peguei um Fusca. No Fusca não colocava um tambor, peguei cilindros menores. E um domingo eu acordei com a ideia de serrar o cilindro e fazer. Colocar um eixo no meio e fazer. Que é isso aqui, ó. Ele roda para os dois lados, exatamente. Né? Horário e anti-horário. Exatamente. Tá? Ó, volta um pouquinho lá, por favor, naquela imagem. Quer ver que interessante? Uma coisa que... Porque vai dar para as pessoas perceberem. Ó. Quando ela está girando, está andando, todas as vértebras estão participando. Está andando, ó. Para ir para frente, está andando para trás. Está trabalhando a face plantar. Ó. Está fazendo extensão. Que é o movimento que os jogadores de futebol precisam fazer para que eles chutem a bola forte e rasteira. Por isso que clubes de futebol utilizam o aparelho. Você tinha apresentado no Corinthians, né? O Corinthians utiliza desde 2000. Que bacana. Quer dizer, utilizava, só que tem um detalhe, né? Mas na cura, viu, Edmar? Depois que o jogador já tá rompe, se estrupiou todo, deveria utilizar como uma prevenção, né? Na prevenção. É muito mais barato, né? Tudo que a prevenção sim, é mais... sem sombra de dúvida. É mais barato. Deixa eu achar agora aqui o outro vídeo aqui. Aí em escola. Aquele rollover lá do fundo são as cores das notas musicais. Tá. Entendeu? Então, o azul é o Lá, certo? O azul claro é o Si, o verde é o Dó, o amarelo é o Ré, o laranja, a cor da sua camisa, é o Mi, o vermelho é o Fá e o violeta é o Sol. Por isso que muitas vezes alguém com cores consegue reger, mostrar para os alunos como que eles têm que tocar uma música. Entendeu? Entendi. O cara tá com... Tem um monte de cores num negócio. O cara coloca um dedo aqui, todo mundo sabe, ó. Colocou o dedo no laranja, então é Mi. Colocou o dedo no vermelho, é Fá. Colocou o dedo no violeta, é Sol. Entendeu? Bacana. É. Foi interessante. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Esse aqui você tá onde nesse vídeo? Eu estou numa escola em Jarinu, dando uma oficina, falando para os alunos sobre criatividade literária, teatral, musical. Você deu aula de música, né, também, né? Olha, Edmar, você deu aula de teatro, deu aula de música. Eu mais canto conscientização, porque na IBEP, quando eu entrei na Companhia Editora Nacional, eu passei a conviver e a ter um acesso muito grande a muitos médicos. As pessoas falam, mais médicos na editora? Exatamente, médicos. Dr. Pedro Bloch era médico foniatra, a pessoa que mais entendia de voz no Brasil. Moacir Scliar, cronista, era médico. Tá? O João Guimarães Rosa era médico. A literatura, na literatura brasileira, tem muitos médicos extraordinários. Entendeu? Paulo Vanzolini, que fez a música que ele compôs lá, era médico também, falecido. Tá? Não estou lembrando o nome, mas as pessoas sabem que música que é. Esse rollover, você fez assim um lance de patente, tem todos os registros. Só porque eu tô perguntando aqui, brasileiro é complicado, rapaz. Brasileiro. Não é só brasileiro, não. O que mais me ajudou, eu vendi 3 terrenos para entrar com pedido de patente. É tudo caríssimo, viu, irmão? Caramba! Uma patente, para você entrar com pedido de patente, meu amigo,
É tudo caro, por isso que dificilmente as pessoas têm, tá? Mas as universidades, quando eu fiz o rollover, muita gente me procurou, me ofereceram muita coisa, queriam colocar o produto no mercado. Eu queria coisa séria. Eu falei, eu quero estudos científicos. Então eu procurei o quê? As maiores autoridades da ortopedia. Quem estava comigo? Dr. Osmar de Oliveira, Dr. Joaquim Grava, doutora Pérola Greenberg Plappler, fisiatra, médica-chefe do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas. Eu mostrei para os médicos, todos os médicos viram o rollover. Os daqui de Campo Limpo também, eu mostrei para o doutor Luiz, tá, para o prefeito, né? Mostrei para ele, mostrei para o Armando, médico, mostrei para o Japim. É neuro, né, se não me engano. Neuro. Só que quando eu mostrei para o doutor Armando, o rollover não estava na neurologia. Agora ele está na neurologia. Porque agora eles falam da importância da tonificação dos músculos dos membros inferiores para a prevenção de demência. Tá? E os exercícios. Para andar no rollover, as pessoas têm que fazer com que o cérebro passe a fazer algo que não está habituado. E toda vez que isso ocorre, neurônios são gerados. É que nem quando você está aprendendo um novo idioma, um instrumento, uma outra profissão. A primeira vez que eu vi o seu aparelho, me remeteu... Eu sou de circo, você sabe, né? Sim. Eu sou de circo. Me remeteu a uma parada que quando eu estava saindo do circo, eu tava treinando, que é aquele cilindro parecido com o rollover e aquela madeira em cima, que você faz aquele lance e depois vem todo aquele show em cima, né? Te inspirou alguma coisa assim ou não? Como foi essa inspiração pro rollover? Foi de alguma coisa assim? Foi o que eu te falei. Eu usava o tambor, roubaram meu carro. Foi do próprio tambor mesmo? Foi do tambor, porque eu só fiquei sabendo desse, que eles chamam até de rola-rola no circo. Eu só fiquei sabendo do rola-rola depois que eu tinha inventado o rollover, que eu fui convidado para participar do Museu do Circo lá em São Paulo. Então tem um tipo de ligação no que eu tô falando. Aí eu vi e falei, nossa, que legal. E aí eu passei a ver o sofrimento das pessoas. Tem um momento do espetáculo, nesse número que é... Eu não lembro como que era que se chamava esse número aí. Não lembro o nome mesmo. Mas tem um momento de que o artista, ele anda em cima do cilindro. Só que ele não tem esse lance articulado. Exatamente, ele é uma peça só. E você vai pra frente, vai pra trás e tal, vira ele assim no pé, como se fosse um skate, né? E é por isso que eu falei, a primeira vez que eu vi, eu falei, pô, será que tem alguma coisa assim? E com certeza, a galera do circo que usar, ele tem muito mais coisas para fazer, sim, melhorar o número. Eles utilizam assim como os skatistas, eles pegam o rollover, porque os skatistas também usam, eles têm muito entorse de tornozelo e joelho, tá? Muitos utilizam, no Constâncio Vaz Guimarães, no Ibirapuera. E as pessoas do circo, que eu achei, porque eu não sabia, né, que eles tinham um trabalho, e tem um trabalho de psicomotricidade extraordinário. Isso deveria ser aproveitado para a saúde, tá? Praticamente acabaram com 90% dos circos. Sim. Só que se tivessem colocado na saúde coisas que as pessoas fazem no circo, o envelhecimento da nossa população seria completamente diferente. Porque no circo você vê pessoas com 60, 65, 70, 80 anos trabalhando lá. Não é verdade? Nativa. Numa boa. Tá. Mas são coisas tristes, né? João, a gente já está com mais de 1 hora, daqui a pouco começa o programa do Mike. Tá bom. Eu quero agradecer a sua presença e quero já deixar, depois a gente já marcar um segundo pra gente conversar mais da parte teatral. Eu gosto muito dessa parte. Pra gente falar mais da parte teatral, da gente falar dos projetos. Tem a Lei Rouanet aí que você pode aproveitar. Como é que chama? Tem uma outra lei agora, Blanc, não sei o que aí, pra gente falar sobre isso. Tem também dá uma dica de como o cara tá começando agora no teatro, buscar recurso para ele conseguir dar uma acelerada na peça dele. Eu montei mais ou menos. Vai uma grana, não vai, João? Você vai, então, tem custo, né, cara? Eu montei
nós fazíamos festivais de teatro em Jundiaí. Semana Campolimpense de Teatro lá em Jundiaí, na Sala Glória Rocha. Nós levávamos 5 peças, 6 peças, 7 peças teatrais. Eu montei peça na PUC de Campinas, 3 peças na PUC. Montei uma na Anhembi Morumbi, em São Paulo. Aqui na Facamp eu dei aula de teatro durante 8 meses para os alunos de Direito. Primeira turma de Direito. Fizemos um trabalho muito lindo. Tá? Em São Paulo também montei. E o que eu nunca entendi, por que falam que sai tão caro a montagem de uma peça, entendeu? Por quê? O que é? Então, justamente, o que seria? Seria o que é mais caro? Mais caro uma peça é a direção. Por isso que eu quero que os alunos se preparem para dirigirem. Aí eles já não vão ter o gasto da direção. Sim. Por isso que eu quero que eles escrevam, porque ele não vai ter que ter um texto para pagar o direito autoral também. Por isso que eu quero que eles façam uma música, porque ele não vai ter. Mas o que precisa? Se preparar para isso. Não se acomodar. O jogador de futebol não se prepara para cabecear, chutar com a perna direita, chutar com a perna esquerda, defender, roubar. Não é isso aí? Entendeu? Então, o ator, ele pode ser eclético. Deus deu muitos talentos para as pessoas. Só que muitos querem dizer que deu talento pro filho dele, entendeu? Que deu talento para a panelinha dele. Não para os demais. Tá? Porque, assim, a parte cultural, cara, é difícil você ir buscar um patrocínio, tem algumas coisas que são mais fáceis para você buscar. Eu acho assim, pelo que eu vejo a galera do teatro e tal, não esses que já são consagrados, que foi como você falou, o cara que é consagrado, ele chega lá, ele pega uma Petrobras, ele pega uma Shell, ele pega, né, tem eles aí. Mas pro cara que tá ali, vai estar tentando colocar as primeiras peças dele para conseguir patrocínio, é bem mais complicado. Edmar, a primeira coisa que eu acho que tem que... qualidade. Se a qualidade for grande, as pessoas respeitarão. Isso aqui eu gostaria de mostrar, que é o quê? É uma metodologia, é o meu livro, nas cores, é uma metodologia... Tá. Planície da Escolha, é o mesmo livro. Só que quando você abre, você vai ver cores nas letras. Sim. Tá vendo? Mais pra frente um pouco. Aí já começa. Aí já dá. Se você puder mostrar isso aí, olha. O que significa isso? Você faz a leitura corrida, você tem exatamente o livro Planície da Escolha, este aqui. Depois você lê só o azul, você vai para a segunda história. Que legal! Depois você lê só o magenta, você vai para a terceira história. Terceiro desfecho. Isso eu fiz em 96. Registrei na Fundação Biblioteca Nacional. Tanto é que só tem o meu livro assim. Isso entrou em livro didático da Moderna. Este livro sairia para o Brasil em mais de 300 mil cópias. Só não saiu porque fizeram um pedido para mim que eu recusei. Qual que era o pedido? Qual era o pedido? Tirar a palavra Deus daqui de dentro. Palavra o quê? Deus. Aí não rola. Tirar a palavra Deus. Por quê? Que, não sei se você sabe, Edmar, que todos os cantores não podiam falar a palavra Deus. Belchior não podia cantar nenhuma música dele que tivesse a palavra Deus se ele fosse contratado pelo Mas por que essa loucura? poder público. Porque queriam colocar na cabeça das crianças que o homem veio do macaco. Entendeu? O homem veio do macaco. Então, todo mundo tinha que acreditar que o homem veio do macaco. Tá? Olha aí, mais assuntos que a gente vai debater, vai conversar na nossa próxima edição aí, que eu já vou deixar marcado com o João. João, infelizmente a gente tem um tempo Obrigado, muito curto, tá certo. mas aí, na próxima, nós vamos fazer o seguinte, eu vou preparar o estúdio aqui pra gente fazer ao vivo. A galera se convida mais uma, duas pessoas para fazer esse lance com o rollover. Ele serve para os membros superiores também, né? Eu vou fazer um rollover pra você, tá? Vou fazer um personalizado pra legal, pô, vou ficar feliz pra caramba. Nesse caso, eu que sempre sofri de tendinite, vai me ajudar pra caramba. Você que entende de percussão, isso aqui é um instrumento musical também. Ah, você tinha comentado, cara. Só não apoia pro som sair embaixo, vai. Tá.
Sensacional. Tinha uma cara. escola de samba do Rio de Janeiro que... Tem uma acústica legal. Sim, Ele é o princípio mas do bongozinho, não é? sim, Pra tocar com... sim. Eu não manjo muito de bongo, não. E se você fizer isso com o dedo, com a unha nessa parte, né? Olha lá. Isso, você pode tocar, bater e... Entendeu? Guaraniazinha? Exatamente. Legal. Pô, sensacional, cara. Puta, maravilhoso. Esse aí tem dono. Esse material que você usa, o que é? EVA, EVA. o revestimento. O Nossa, cara, revestimento. Esse sensacional. aparelho suporta aí uns 700 quilos. Caramba! É. Pô, parabéns, João. Obrigado, meu amigo. No próximo a gente vai, Tá bom, vai trazer mais coisas aí pra mostrar pra vocês. Que assim, eu quero explorar muito mais ainda o João, porque você tem uma experiência que é brincadeira, tá certo? Gente, quero agradecer. Ah, você aí, ó, que tá aí, se tiver condições, se inscreve no canal aí, se Tá inscreva bom. no canal. Compartilha com seus amigos aí que é da arte. Acabei dando uma pausa aqui e me lasquei tudo isso. Eu agradeço, Osmar. Agradeço você, agradeço as pessoas. E a minha proposta sempre é o quê? Que as pessoas procurem realizar os sonhos delas. Que não fiquem aí achando que é difícil. Você nunca me viu falar para as pessoas, é difícil, isso é difícil, aquilo é difícil, aquilo é difícil. Não. Tem meios. Um cachorro aprende a guiar um cego. Não é verdade? Tem lógica. Quando eu pensei no estúdio, era só um pensamento. Se eu ficasse só pensando, eu não ia fazer. Exatamente. Eu fui atrás do que eu tenho, o que eu posso aproveitar, o que eu não tenho, o que eu vou comprar, e fui fazendo. Vai ficar caro? Vai, mas o sonho não tem preço, né? Então vamos... Respeitar o que... Sim, Quem já chegou, desenvolveu muita... Eu nunca menosprezo nada. Sim. Olha, eu trouxe um livro, este livro aqui, ó, que é Maria Cristina Castilho de Andrade, Nos Varais do Mundo e Submundo. Eu ando com este livro, eu vou a muitas... Esse é o de cabeceira. Não, é um livro que eu levo quando eu vou dar oficinas em escolas. Por exemplo, eu vou para Fortaleza dar oficinas em escolas. Tá. O meu livro já está lá, os meus trabalhos já estão lá. E eu levo esse aqui também. Eu falo, olha, esse livro aqui é de uma autora de Jundiaí com trabalhos sociais maravilhosos. E ela escreve super bem. A literatura dela é um negócio espetacular. Show de bola. Gente, se inscreva aí, compartilhe, dá um joinha aí que ajuda aí o YouTube a tá elevando o nosso vídeo aí, tá certo? João, muito obrigado. Eu posso falar Deus porque aqui não tem essas paradas. Deus abençoe você. Amém. Deus te Na abençoe. próxima a gente vai falar também do seu trabalho dentro da evangelização, que é bem bacana também. Tá bom. A gente vai falar de tudo isso. Gente, obrigado por ficar com a gente até agora aí. Deus abençoe vocês. E a gente vai ficando por aqui. Valeu? Beijo no coração aí. Valeu. Obrigado. Legal. Eu tenho... Deixa eu só baixar ali. Viu, Edmar? Você falou da sua namorada que quer fazer um trabalho infantil? Sim.